Olá, alunos da mediação, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E a aula de hoje é a aula 5.1, onde a gente vai estar falando um pouquinho dos seres vivos, hipóteses e teorias relacionadas à origem dos seres vivos. Para vocês ainda que não me conhecem, eu sou a Prof. Laísa Teixeira e vou estar hoje aqui com vocês para falar dessas hipóteses. Então vamos para a telinha agora, onde eu vou estar mostrando para vocês o que a gente vai estar trabalhando. Então, hipótese sobre a origem da vida, parte 1. A gente vai estar vendo, pessoal, as teorias que dão origem à origem da vida. Como que os filósofos, cientistas da época, eles imaginavam que era a origem da vida. Hoje, né, pra gente, é uma coisa assim tão banal. Poxa, professora, eu sei que para surgir uma vida eu tenho que ter uma vida pré-existente. Certo, certíssimo esse pensamento. Mas naquela época não era bem assim. Naquela época ainda se testavam hipóteses, teorias. E do que a gente vai falar hoje aqui na aula, iremos estar falando sobre a teoria da geração espontânea ou abiogênese, teoria da biogênese e também vamos estar falando dos experimentos de Redd e os experimentos de Needham e Spallanzani, que foram grandes cientistas da época que estavam o quê? Testando hipóteses sobre a origem da vida. Olha aí que interessante. E nesse meio tempo aí eu tenho certeza que já está gerando várias dúvidas aí em vocês com relação a essas teorias. Então, do primeiro momento, né, vamos estar aqui comentando sobre a teoria da geração espontânea ou a biogênese. Mas é interessante a gente relembrar que há mais de 10 mil anos, segundo antigas doutrinas, olha aqui, havia uma crença de que certos anfíbios e répteis, como rãs, crocodilos e cobras, surgiam na lama dos rios, pessoal. Olha que interessante, olha as ideias daquela época, né? Isto ocorria na Índia, Babilônia, que hoje, gente, é o atual Iraque, vou até aqui, ó, circular ele melhor, e no Egito. Então, naquela época, né, não se tinha esses conhecimentos científicos de hoje, então eles trabalhavam com deduções. Então, eles, em cima das crenças que eles tinham, eles imaginavam, né, que anfíbios, répteis, rãs, crocodilos e cobras surgissem do quê? Da lama dos rios. Olha que legal! E esses animais apareciam inexplicavelmente no lodo ou associados a lugares úmidos e eram pensados como manifestações da vontade dos deuses. Olha aí, gente, as crenças relacionadas ao quê? A manifestações da vontade dos deuses dentro daquela época, né? Há mais de 10 mil anos atrás. Continuando aqui, até meados do século XIX, olha aqui, vou até circular novamente, os cientistas realmente acreditavam que os seres vivos poderiam ser gerados espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição e que certos anfíbios e répteis surgiam a partir do lodo dos rios. Então, voltando aqui para a telinha, aqui, olhando aqui para a professora agora, vale lembrar que tinha alguns cientistas que tinham até receitas de como se produzir ratos, né? Então, segundo alguns cientistas, você poderia, por exemplo, pegar uma camiseta sua, suada, suja, colocar ela num cantinho de um determinado quarto, fechar e deixar ali isolado por 18 dias, que quando você chegasse lá, você ia encontrar o quê? Ratos. Mas lógico, né? Isso aí é uma teoria errônea, porque naquela época não se tinha o que hoje a gente sabe e conhece como ciência dos experimentos, da metodologia científica, que isso aí eu acredito que vocês já viram na aula anterior com o professor Jefferson. Continuando agora a nossa tela, o nosso slide, vamos lá. Essa interpretação sobre a origem dos seres vivos ficou conhecida como hipótese da geração espontânea, ou o que, professora? Ou da abiogênese. O A, gente, ele é um prefixo de negação. Bio, como vocês já viram na primeira aula, significa vida, e gênese, origem.
né? Então, é a origem da vida. Então, essa interpretação de que esses, né, seres vivos surgiam espontaneamente, né? Ela foi uma interpretação no qual errônea, óbvio, mas que deu origem à hipótese da geração espontânea ou abiogênese. Continuando, o primeiro a fazer a pergunta de onde teria surgido os seres vivos de forma sistemática e séria foi o nosso grande filósofo Aristóteles, que você já deve ter estudado ele nas aulinhas de filosofia com o professor Hélio. Isso aconteceu, gente, no século IV antes de Cristo. Olha aí, Aristóteles ele já tinha formulado essa teoria da geração espontânea. Para explicar o quê? Para explicar a origem da vida, ele supunha a existência de um princípio ativo, ou uma força vital dentro da matéria inanimada. Olha que interessante. Então, algo que não tivesse vida, como é o exemplo que eu falei ainda há pouco, né, que foi o da camiseta suja, né, como se algo de uma matéria inanimada, como a camiseta suja, desse origem a ratos. Então, é mais ou menos esse princípio. Por quê? Porque segundo, se a gente for levar em consideração a teoria da geração espontânea, essa camiseta, né, que eu dei o exemplo aqui, ela poderia ter, né, ela teria o princípio ativo que faria com que esses ratos surgissem. Mas a gente sabe, né, que isso aqui é apenas uma teoria. E continuando, segundo Berzelius, os compostos orgânicos eram produzidos a partir de uma força vital, que é o que eu falei, é como se existisse uma força vital, uma moeda de troca aí, que fizesse com que esses organismos, o que, professora? Surgissem. Então, de algo que não teria vida, essa vida teria essa força vital, esse componente, esse composto, e dali surgisse uma vida. Característica dos organismos vivos, o que impossibilitava a sua síntese, né? Então, de acordo com a teoria do Berzelius, os compostos orgânicos eram produzidos a partir de uma força vital, e essa força vital é uma característica dos organismos vivos. A ideia era baseada em observações descuidadas. Olha aqui, gente, eles faziam observações, mas eles não tinham aquele rigor científico. Então, eram observações descuidadas, sem rigor científico, de que alguns animais aparentemente surgem da matéria em putrefação, ignorando a pré-existência de ovos ou mesmo de suas larvas. Aqui é o exemplo aqui, né, das moscas. Então, alguns cientistas da época, eles achavam que simplesmente colocando um pedaço de carne em um frasco e deixando ali, depois de alguns dias, iam surgir larvas, mas eles não tinham noção que aquelas larvas elas surgiam em cima daquela carne em putrefação porque moscas pousavam e depositavam seus ovos lá. Então, por isso que essas observações eram descuidadas, como a gente falou bem aqui no início. Isso antecedeu, gente, o desenvolvimento do método científico. Isso foi antes do método do rigor científico, tal como praticamos hoje, não havendo tanta preocupação em certificar-se de que as observações fossem fidedignas e sistemáticas, como a gente viu anteriormente. Não existia rigor científico, por isso, dessa interpretação surgiu o quê? A teoria, que já foi falada, que nós estamos continuando aqui, né, a falar dela, teoria da geração espontânea ou teoria da abiogênese. Segundo a abiogênese, todos os seres vivos originaram-se espontaneamente da matéria bruta. Então, todos os seres vivos que surgiam na Terra, nosso planeta, surgiam espontaneamente de uma matéria inanimada, sem vida, matéria bruta. O grande poeta romano Virgílio garantia que moscas e abelhas nasciam de cadáveres em putrefação. Olha que interessante, gente. Então, tinha até poeta romano garantindo que esses animais, né, esses insetos, eles nasciam de cadáveres em putrefação. E na Idade Média, Aldovandro, vou até circular aqui o nome dele, afirmava que
o lodo do fundo das lagoas poderiam nascer patos e morcegos. Então percebam aí o quanto da geração espontânea. Já o cientista belga, Jean-Baptiste Van Helmont, chegou a propor uma receita para produzir seres vivos, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Produção de ratos a partir de camisa suada, um punhado de grãos de trigo, num quarto escuro e protegido. Alguns dias depois, surgiram tão esperados roedores. Mas a gente sabe que não é bem assim. Para um rato surgir, ele tem que vir de um outro pré-existente. Van Helmont também propôs uma receita para produzir escorpiões. Olha aí, gente. Bastando para isso uma camiseta suada, trigo e pedaços de queijo. Olha aí, ó. Olha aí. Esse cientista, ele estava além, né, das ideias aí do tempo. E aqui, gente, só para vocês terem noção, a imagem retrata a imagem de um cientista que já tem aqui o rigor científico, né? E nesse meio tempo surge uma nova teoria. Lógico que iam ter outros cientistas para observar essas ideias, essas hipóteses e questionar. Aí surgiu uma nova teoria. Teoria da biogênese. Biovida, gênese, origem da vida. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos, o quê, professora? Pré-existente. Você não nasce ao acaso, né? Então, são seres vivos originados de outros seres vivos pré-existentes. Ou seja, um ser vivo, ele gera outro ser vivo. E não surgindo espontaneamente, como a gente viu anteriormente com a teoria da geração espontânea. Então, é o que a gente já conhece, que já bate com o nosso pensamento, né? Segundo a biogênese, todos os seres vivos originados de outros seres vivos pré-existentes, ou seja, um ser vivo gera outro ser vivo e não surgindo espontaneamente de matéria inanimada. Olha aí, gente, as galinhas com seus pintinhos aqui, só mostrando, só reforçando a ideia da biogênese. E agora, professora, a gente tem duas teorias científicas para explicar a origem da vida. Vocês viram, né, que a teoria da biogênese, ela refuta a ideia da teoria da geração espontânea. E nós temos duas teorias, dessa vez com rigor, né, científico, para explicar a origem da vida. Então vamos aprender, né, um pouquinho e ver a diferença dessas teorias. A biogênese, que foi o que a professora explicou aqui no início, a vida surgiu da matéria bruta a partir de uma força vital. Então, essa matéria bruta seria uma matéria inanimada, sem vida, que a partir daquela matéria sem vida, por ela apresentar uma força, um princípio vital, uma força vital, poderia surgir qualquer tipo de animal. E já vem uma outra teoria, que é a teoria da biogênese, que é uma teoria no qual ela vem para quê, professora? Ela vem para refutar essa ideia da biogênese. A vida surgiu a partir de outro ser vivo, que é a teoria aceita, que não é aquela teoria errônea. Então vamos lá, gente, vamos olhar aqui para a professora. Quais são as duas teorias que eu acabei de citar para vocês? Eu falei de um lado da teoria da geração espontânea e do outro lado eu falei da teoria da biogênese. Qual é a diferença da teoria da geração espontânea para a teoria da biogênese? Será que você lembra ainda? Vou lá que eu vou falar de novo para vocês fixarem ainda mais essa ideia. Bom, a geração espontânea, o ser vivo ele surgia de uma matéria inanimada, sem vida. Não é à toa que vocês viram, né, que teve um cientista aí, o Helmont, que ele criou até receita de como fazer para escorpião aparecer, nascer e também rato. E nós já temos a teoria da biogênese. A teoria da biogênese, ela refuta o quê? O que ela fala? Que para um ser vivo existir, né, ele tem que existir através de um outro pré-existente. Eu que estou aqui, eu não posso surgir do nada, simplesmente aparecer na Terra, aqui e nasci. Não é bem assim. Para eu estar aqui, eu preciso de um ser vivo pré-existente. Isso aí é a teoria da biogênese. Já a teoria
da geração espontânea é aquela teoria que de uma matéria inanimada surge um ser vivo. Então vamos voltar agora para a nossa telinha, para a gente refutar ainda mais essas ideias. A teoria da biogênese defende que a vida somente pode ser produzida por outra pré-existente, que foi o que eu falei agora aqui para vocês. Né? Gente, eu não surgiria do nada se não tivesse meus pais, minha mãe e meu pai. Então tem essa questão. Então a teoria da biogênese defende que a vida somente pode ser produzida por uma outra pré-existente. Olha aqui, gente, o encontro do espermatozoide com o óvulo, refutando ainda mais, né? Mostrando ainda mais essa base aqui do que a teoria da biogênese defende. Continuando, a teoria da biogênese hoje ela é bem entendida por todos. Entretanto, para refutar a teoria da abiogênese, olha aí, gente, hoje ela é bem entendida por todos. Entretanto, para refutar, né, quando a gente fala de refutar, a gente está falando de questionar, né, a teoria da abiogênese. Diversos pesquisadores dedicaram anos de estudos para a compreensão dessa questão. Então, vamos a alguns experimentos que esses pesquisadores, esses cientistas da época, refutaram com relação, né, fizeram para refutar a teoria, questionar a teoria da abiogênese. Então, vamos lá para os nossos experimentos. Vamos agora falar um pouquinho dos experimentos de Redi, de Francesco Redi, um italiano. Então, Francesco Redi, ele foi um cientista que, por meio de observações e estudo com cadáveres de animais e a ocorrência de vermes, propôs em 1668, a partir de métodos empíricos simplificados, a hipótese que principiou a queda dos preceitos abiogenistas. Então, ele foi o primeiro cientista que realmente questionou, através de métodos empíricos, né, da ciência, o quê? A hipótese de que um ser vivo só existe através de um outro pré-existente, que ele não vai surgir do nada. Então, ele fez com que a hipótese que principiou a queda dos preceitos abiogenistas, né, fosse levada a sério, porque até então, né, os cientistas ainda buscavam, né, testar esses experimentos. E ele veio justamente o quê? Para mostrar, através do experimento, que ele podia, né, derrubar a ideia do preceito abiogenista, que é o preceito da geração espontânea, tá? Abiogênese, abiogenista, geração espontânea, pessoal. Em seu experimento, Redi colocou pedaços de carne em 2 frascos abertos. Observem aí, olha que interessante agora. Cobrindo um deles com uma fina camada de gaze. Então, olha aqui, gente. Aqui ele pegou esse experimento, pegou 2 pedaços de carne, colocou em 2 frascos aqui de vidro, como vocês estão vendo aqui. Um, ele deixou aberto, né, sem a gaze, e o outro ele já tampou com a fina camada de gaze. O que ele percebeu depois de alguns dias? Ele percebeu que a carne que estava descoberta, né, tinha os sobrevoos de moscas, e que essas moscas só conseguiam ter acesso à carne no vaso, né, no frasco descoberto. E ali ele percebeu que essas moscas pousavam nessas carnes e após algum tempinho depositavam o quê? Seus ovos. Ao contrário daqui, ó, ao contrário desse frasco onde se tinha o quê? O vidro lacrado com a fina camada de gaze. E a partir desse momento, o que ele observou? As moscas pousavam, depositavam seus ovos na carne. E depois de alguns dias surgiam as larvas, e essas larvas depois viravam o quê? Novas moscas. E a partir dali ele percebeu que não era a carne que tinha um princípio vital para surgir a mosca do nada, e sim porque a mosca depositava seus ovos na carne e ali sim surgiam novas larvas. Já que estava lacrada, não acontecia o mesmo. Então, através desse experimento, ele percebeu o sobrevoo de moscas que só conseguiam acesso à carne no frasco
descoberto. Olha aí, gente. Elas só conseguiam acesso à carne no frasco descoberto. Então, a partir dali, a partir desse experimento, ele já conseguiu o quê? Derrubar a ideia da abiogênese, da geração espontânea. Então, o Francesco Redi, né, ele foi à frente do seu tempo porque ele conseguiu refutar a ideia através do experimento. Depois de alguns dias, com a matéria orgânica decomposta, notou o surgimento de lavas apenas no frasco aberto. Foi o que eu falei para vocês. Por quê? Por quê, professora? Porque as moscas conseguiam pousar, depositavam seus ovos e ali gerava o quê? Novas larvas. Concluindo o quê? Que as larvas surgiram do desenvolvimento de ovos colocados pelas moscas e não pela força vital, que até então o pessoal imaginava que a matéria bruta tinha, né, sugerida pelos abiogenistas. Então ele refutou a ideia e quando ele consegue fazer esse tipo de experimento, né, ele leva, né, a concluir que para a vida dessa mosca estar surgindo, ela tem que vir de uma pré-existente, não dessa força vital, como até então era defendido pelos abiogenistas. Vamos falar agora de outros experimentos. Além do Francesco Redi, nós tivemos dois grandes cientistas da época que também fizeram experimentos para estarem o quê? Para estarem questionando as teorias, tanto da biogênese quanto da abiogênese. Então, os experimentos do Nid, em inglês aqui, e do Spallanzani. Olha aqui as imagens do John Nid e do Lázaro Spallanzani. Um questionou o outro, então, né? Eles foram cientistas que um questionou a ideia do outro. Vamos lá, então. John Nid, em 1745, ele realizou novos experimentos para reforçar a hipótese da abiogênese. Como assim, professora? Mas o nosso Redi, ele já tinha levado em consideração, ele já tinha falado que a hipótese da abiogênese estava errada. Mas o que aconteceu, gente? No tempo, né, do John Nid, foi quando foram descobertos foi descobertos os microscópios e a partir dali a vida microscópica. Então, eles não tinham noção de como que surgia as bactérias, né, os vírus, os micro-organismos em si. Então, John Nid, em 1745, ele realizou novos experimentos para reforçar ainda mais a hipótese da abiogênese. Nesses recipientes, então, o que ele pegou? Ele colocou um caldo nutritivo, que seria, né, um caldo de carne. Ele colocou esse caldo de carne em recipientes de vidro, cheios de caldo nutritivo, que seria esse caldo de carne, e ele aqueceu e fechou hermeticamente. Ele observou que mesmo com os vidros fechados, se desenvolviam no caldo um grande número de micro-organismos. Olha aqui. Segundo ele, isso demonstrava a existência da geração espontânea. Porque o que acontecia, pessoal? Quando o Nid fazia esses experimentos, ele não aquecia o suficiente para estar matando, nesse caldo nutritivo, os micro-organismos. Ele só aquecia, mas não era o suficiente. E ali, depois de um tempo, quando ele fechava esses recipientes, esses micro-organismos que estavam ali não morriam e eles se desenvolviam ainda mais. E quando ele ia fazer, né, a coleta para verificar como é que estava esse caldo, ele observava um número maior de micro-organismos. Então, segundo ele, através desse experimento aqui, né, ele demonstrava para o Nid a existência de geração espontânea. Mas aí que tá, pessoal, veio Lázaro Spallanzani para quê? Para contestar a ideia do Nid. E como é que ele vai contestar a ideia do Nid? Fazendo um experimento parecido, mas com outras, como é que eu vou dizer, com mais rigor científico.
Mas, né, como eu falei para vocês aqui, em 1768, né, Lázaro Spallanzani, ele criticou duramente a teoria de quem? Dos experimentos do Nidde, através de experimentos similares, o que eu falei para vocês. Para ele conseguir criticar duramente a teoria do Nidde, ele teve que fazer experimentos similares ao que o Nidde fez. Para o quê? Para mostrar que o Nidde estava errado em suas ideias. Então, em seus experimentos, Spallanzani, né, em seus experimentos, os líquidos foram aquecidos durante 1 hora. Olha aqui a diferença. Então, em algum tempo depois, não observou-se nenhum sinal de vida. Isso quer dizer o quê? Que o Nidde ele não aqueceu esses líquidos corretamente, e já o Spallanzani não. Ele já conseguiu aquecer esses líquidos, e ali ele mostrou o quê? Que depois que ele aquecia esses líquidos, não se observava mais nenhum tipo de sinal de vida, de nenhum micro-organismo, quando se fazia a coleta e verificava que não tinha mais nenhum micro-organismo. Então, na teoria do Spallanzani, o que ele explicou, gente? Spallanzani explicou que Nidde não havia fervido sua solução nutritiva o suficiente, por tempo suficiente, longo, para matar todos os micro-organismos existentes nela e assim esterilizá-la. Então, olha aí, gente. Spallanzani, ele explicou que Nidde, né, ele não fez o experimento com um verdadeiro rigor científico, por isso, o que aconteceu? Por isso, ele não conseguiu, né, mostrar suficientemente o que realmente, né, deveria ter mostrado, como Spallanzani fez, que mostrou que ele conseguiu matar esses micro-organismos. Aqui está mostrando aqui, empiricamente, né, o que o Nidde fez. Deixa eu abrir aqui, isso aqui seria o do Nidde, vou fazer um Nzinho do Nidde. Eita, aqui meu N tá torto. E aqui eu vou fazer o S do experimento do Spallanzani. Aqui os dois fervem, né? Aqui dá para você perceber, né, que ferveu o caldo. Aqui ele vedou, foi vedado o vidro e não tem como, nesse momento aqui, ter o surgimento de novos seres vivos, nesse caso de micro-organismo. Nesse caso aqui, foi fervido o caldo, só que teve uma situação, pessoal. Percebam aqui que a abertura, o gargalo aqui está aberto, está em contato com o ar. Então, o que acontece? Por mais que ele tenha matado, né, os seres vivos aqui desse caldo nutritivo, quando se entra em contato com o ar, novos micro-organismos começam o quê? A se desenvolver aonde, professora? No caldo nutritivo, é o que aconteceu aqui, ó. Então, esse foi o erro do Nidde. Os dois conseguiram provar aqui, né, ferver o caldo nutritivo, só que a diferença é que um tampou o frasco, né, e o outro já fez um pouquinho diferente aqui. Já mudou aqui os conceitos. Vale lembrar também, gente, que o experimento ele tem que seguir uma metodologia científica para que ele possa dar certo. Então, isso aqui é só para mostrar um pouco do que o Nidde fez, o Spallanzani fez. Lembrando aqui que, ao contrário do Nidde, o Spallanzani, ele fez as duas formas, ele fez os dois experimentos similares ao que o Nidde já tinha feito. Porém, veio um outro cientista, né, somente a mais, né, após 100 anos, né, em 1862, o cientista francês mais conhecido como Louis Pasteur, que realizou um experimento que serviu de evidência contra a abiogênese. Ele que derrubou de vez a ideia da geração espontânea ou da abiogênese. Vou até escrever aqui o geração espontânea. Vamos ver aqui a letra da professora, se é legal ou não. Então, abiogênese ou geração espontânea. Ele que conseguiu, assim, ó, derrubar. E o que ele fez, professor? Ele fez um outro experimento,
É parecido um pouco com o que o Spallanzani já tinha feito. Ele pegou aqui um caldo nutritivo e colocou aqui num frasco de vidro. E esse frasco de vidro tinha, depois de um tempo, ele encaixou nesse balão de vidro aqui que a gente pode chamar, um pescoço, que é o que a gente chama de pescoço de cisne. E a partir desse momento que ele encaixou esse pescoço de cisne, ele ferveu esse caldo, como está mostrando aqui a figura. Ele ferveu esse caldo e, após um tempo que ele ferveu esse caldo, ele percebeu aqui, nessa quarta parte, que vocês estão observando, ele percebeu que aquele caldo ele permanecia intacto, sem a presença de micro-organismos. E a partir daí, o que ele fez? Ele quebrou esse pescoço aqui do cisne. E quando ele coloca o caldo nutritivo com o ar, quebrado aqui, quando se quebra esse vidro aqui, esse gargalo, e ele fica exposto ao ar, o que percebe? Que esse caldo nutritivo se enche de micro-organismo. Então, a partir daí, ele derruba a evidência da teoria da geração espontânea. E vale lembrar que esse método do Louis Pasteur ele ficou muito conhecido e é utilizado até hoje, quando a gente fala de esterilização de materiais, que é justamente o quê? Esterilizar os materiais para que ocorra o quê? A morte dos micro-organismos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido a diferença da geração espontânea para a biogênese, o nome dos grandes cientistas da época. Então, espero que vocês façam isso apurado. Espero que também vocês pegam seus cadernos e anotem os pontos mais importantes dessa aula. E é isso aí. Fiquem ligadinhos que tem mais. Até logo!